Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro semanal, a oportunidade que temos aqui de nos reunir para podermos glorificar o nome de Deus. Hoje nós faremos a pregação expositiva do capítulo 17 do Evangelho de João, dando continuidade à nossa sequência de mensagens, às nossas exposições que começaram no capítulo 1 e que vão terminar no capítulo 21. Peço para você que está aqui chegando, que está aqui conosco, para que não se esqueça de curtir esta live, de compartilhar, de deixar um amém ou uma outra palavra, uma outra frase nos comentários, para que o algoritmo entenda a relevância dessa mensagem e faça com que ela seja entregue a outras pessoas, para que outros possam, assim como você, serem abençoados por essa mensagem que eu tenho certeza que vai nos abençoar. Uma boa noite aos que estão chegando. Antes da gente dar início à pregação expositiva oficialmente, eu quero aproveitar para fazer uma breve recapitulação acerca dos evangelhos e particularmente do Evangelho de João. Quero lembrá-los de que a Bíblia Sagrada, ela nos dá no Novo Testamento 4 evangelhos que trazem uma narrativa do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinópticos. E tem essa denominação porque eles têm uma mesma perspectiva, uma mesma visão, uma mesma ótica do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São evangelhos que trazem, além dos ensinos, uma narrativa mais extensa dos milagres e todos eles culminam por nos revelar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, como o Filho de Deus, como o próprio Deus que se encarnou e tabernaculou entre nós. O Evangelho de João, ele não se encaixa dentro desta classificação de evangelhos sinóticos, porque ele tem uma escrita diferente e uma perspectiva também diversa desses 3 evangelhos. O que João tem de diferente é principalmente o fato de ele ser o evangelho mais teológico, mais espiritual, que discute temas doutrinários em maior profundidade e que se preocupa, já no início da sua narrativa, em apresentar Jesus como Deus, como o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. E João tinha já esta preocupação inicial, preambular, justamente porque o evangelho dele foi escrito já no final do século I, depois que os evangelhos e que todos os demais livros da Bíblia já estavam escritos. E essa preocupação se devia ao fato de que nessa época uma série de heresias, muitas delas provenientes do gnosticismo grego, vinham contaminando a igreja primitiva. O gnosticismo entendia que tudo que era espiritual era essencialmente puro e que tudo que era material era essencialmente impuro. Dentro dessa visão, dessa perspectiva do gnosticismo, para eles não era algo factível, coerente, alguém ser Deus, algo espiritual e totalmente puro e perfeito, e ter se encarnado, algo que implicaria em imperfeição e em contaminação. Então, ou eles negavam a encarnação de Cristo, ou eles negavam a divindade de Cristo. Quando eles acreditavam que Cristo havia encarnado, eles tinham que negar que Cristo era Deus. E quando eles não negavam que Cristo era Deus, eles negavam que Cristo tinha encarnado. E João desconstrói todos esses argumentos e todas estas heresias que advêm, que se originam no gnosticismo, abrindo seu evangelho já com a seguinte narração: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, isso faz com que o evangelho de João seja um evangelho mais teológico, o evangelho mais focado em apresentar Jesus plenamente em sua divindade, lembrando que Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Então João tem esta preocupação logo no início do seu evangelho e traz também a afirmação do versículo 16, 14 ou 16 do primeiro capítulo, aonde ele já coloca justamente a questão da encarnação.
capítulo 14. Aquele que é a palavra ou o verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, João tem a preocupação justamente de mostrar logo no início que Jesus é de fato Deus. Deus, o Filho de Deus, aquele que se encarnou e tabernaculou entre nós. Então nós vamos dar início agora à nossa pregação expositiva do capítulo 17 do Evangelho de João. Antes da gente abrir oficialmente a nossa exposição, nós faremos uma oração. Pai, peço a Ti mais uma vez para que me dê a iluminação, para que através desta luz eu tenha a devida compreensão de cada palavra que eu encontrar ao longo de cada trecho que eu ler. Peço também que o Senhor me dê a Tua divina inspiração, a inspiração do Teu Espírito Santo, para que eu tenha, além da compreensão, a capacitação devida para poder transmitir com precisão o significado da Tua revelação. Peço também que o Senhor envie o Teu Espírito Santo a cada um daqueles que nos ouvem, para que possam, sob a luz bendita do Teu Santo Espírito, terem a devida compreensão das palavras que ouvirem. E para que essas palavras sejam lançadas em seus ouvidos, atinjam as suas mentes e os seus corações, e para que lá encontrem um solo fértil, para que como sementes possam ali germinar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Teu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início à nossa exposição. Eu vou me utilizar de uma versão da Bíblia que é a NVI, Nova Versão Internacional, uma versão que eu entendo que tem uma facilidade de compreensão muito adequada para aqueles que estão iniciando agora a sua caminhada com Cristo e também para aqueles que já têm uma certa intimidade com a palavra. Ela é uma versão de compreensão fácil, mas que também traz uma precisão em termos de transmissão da mensagem ótima, excelente. Então, se vocês tiverem essa versão, é no Evangelho de João, no capítulo 17, que nós vamos nos localizar. E se você tiver com uma outra versão, não tem problema. Nos acompanhe através da versão que você possui, porque a mensagem é a mesma. Então, vamos dar início a esse capítulo que é conhecido por Jesus fazer a sua oração sacerdotal. Nós vamos primeiro fazer a leitura da primeira passagem que tem como título o seguinte: Jesus ora por si mesmo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa é a primeira passagem que nós encontramos no capítulo 17 de João. E é uma passagem em que nós vemos Jesus orando. Isso mesmo, Jesus orando. É uma situação onde o Deus Filho ora para Deus Pai. É uma situação onde Deus ora para Deus. Vocês já tiveram alguma vez a oportunidade de refletir acerca da profundidade espiritual desta oração? É uma oração onde o próprio Criador fala com o Criador. É onde Deus fala com Deus. É onde o Eterno fala com o Eterno. É onde a perfeição fala com a perfeição. É onde o amor fala com o amor. E o que Jesus, nesta parte da oração, tem como petição? Jesus ora por si mesmo. E nós vemos aqui, no primeiro versículo, a seguinte colocação: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou:
Depois de dizer isso, o que seria isso que Jesus disse? Já que o capítulo se inicia justamente com esta exposição. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Quando nós ouvimos dizer isso, nós temos que olhar para o final do capítulo 16 e lá nós encontramos a resposta do que Jesus havia dito antes de olhar para o céu e orar. E lá ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava no capítulo 16 fazendo já uma despedida dos seus discípulos e ao mesmo tempo preparando-os para as perseguições que eles iriam enfrentar, onde eles seriam expulsos da sinagoga e aqueles que os matassem estariam achando que estariam prestando um serviço para Deus, dentre outras aflições e dificuldades que eles iriam enfrentar. Mas no final, o isto que Jesus havia dito é justamente: no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, ou tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, apesar de todas as aflições, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as tribulações que eles iriam enfrentar, eles não deveriam se desesperar, eles não deveriam se sentir desamparados, porque Cristo estaria com eles e Cristo havia vencido o mundo. O que significaria vencer o mundo? Era não só vencer a morte, como ele de fato venceu quando morreu e ressuscitou, mas ele teve força suficiente para caminhar em um mundo corrompido pelo pecado, para ser tentado como todos nós somos, mas para nunca cair como nós já caímos. Então, por mais aflições que eles tivessem, ainda que tivessem que enfrentar a morte, como de fato enfrentaram, eles tinham o respaldo daquele que venceu a morte. E ainda que tivessem que passar por muitas tentações, eles teriam também o respaldo daquele que venceu e que tem força para vencer qualquer tentação. Então, eles deviam estar ali preparados para as aflições que iriam enfrentar, mas deviam ao mesmo tempo ter ânimo ou ter bom ânimo, porque eles estavam com aquele que venceu o mundo. Venceu aquilo que o mundo mais teme, que é a morte, e venceu também o mundo dentro de uma concepção de um sistema de valores corrompidos e anticristãos que prega a prática do pecado de forma deliberada e que age por meio da mentira e da tentação. Jesus foi testado e tentado em tudo isso e foi aprovado, porque nunca havia caído. Então, era justamente neles, que eles, em Cristo, que eles deveriam depositar as suas esperanças e descansar para terem verdadeira paz. Então, depois de ter dito isso, é que Jesus, aqui no capítulo 17, logo no início, ele olha para o céu e ora. E a oração ele diz: Pai, chegou a hora, glorifica a teu filho para que o teu filho te glorifique. Nós vemos aqui que a hora a que Jesus se refere é justamente a hora da sua morte. É a hora que já estava marcada no tempo do relógio da eternidade. É aquilo que já estava prefigurado, preconcebido antes da criação do mundo. Era aquele momento onde a humanidade, de fato, conheceria o tempo da sua redenção. O momento mais importante da história da humanidade era justamente essa hora a que Cristo se referia. Era a hora a partir da qual a humanidade de fato encontraria a salvação. E ele sabia que a hora chegou. A hora estava próxima. A hora estava a algumas horas de se consumar. E ele diz para o Pai: glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. Vejam que a concepção divina de glória é completamente diferente da concepção humana e mundana de glória. Cristo pede ao Pai para ser glorificado indo para a cruz. A glória que ele pede para o Pai, glorifica teu filho, é justamente ser mandado para a cruz, mandado para a morte, passando antes por um julgamento injusto, por um julgamento manipulado,
por um julgamento com falsas testemunhas, sendo depois açoitado, sendo achincalhado, debochado, humilhado e, por fim, morto pregado numa cruz. Era essa a glória que ele pedia para o Pai. E ele dizia: para que o teu filho te glorifique. E que glória é essa, em uma condição de humilhação, que o filho poderia dar para o Pai? Ou seja, a glória justamente de estar cumprindo aquilo que é a vontade do Pai, ainda que essa fosse uma vontade que implicasse em um sofrimento extremo, físico e espiritual. Físico, por toda a dor inerente à crucificação e aos açoites que antecederam a crucificação, e espiritual, porque para que ele levasse consigo os nossos pecados e morresse na cruz por nós, ele teria que momentaneamente separar-se do Pai. Por isso que ele diz: ó Pai, por que me abandonastes? Também em cumprimento a um salmo messiânico que dizia que o Messias diria isso. Então ele cumpre uma profecia quando ele profere esta frase, e ele também exprime ali a sua dor da separação momentânea com o Pai, porque o pecado nos separa da presença de Deus. Cristo estava com os nossos pecados, ele nunca teve pecado, estava com os nossos. E para que ele morresse, ele também tinha que experimentar a separação momentânea do Pai, para que morresse como homem, levando consigo os nossos pecados. Os pecados que foram colocados nas costas dele por nossa causa ocasionaram a separação momentânea do Pai. E isso também propiciou condições para que ele, de fato, viesse, humanamente falando, a morrer, para que depois viesse a ressuscitar. A glória que ele daria ao Pai seria justamente o cumprimento profético de toda essa escalada de violência contra ele, que culminaria na sua morte e que nada mais era do que a vontade de Deus. E a glória maior viria no momento, 3 dias após a sua morte, quando se consumaria a sua ressurreição. E teria ainda um outro momento de exaltação na sua ascensão, 40 dias depois da ressurreição. Cumprimento profético que faz com que a palavra de Deus anunciada séculos antes ali se consumasse e se cumprisse rigorosamente. Era o Filho glorificando o Pai, fazendo a vontade do Pai e dando oportunidade ao mundo de ver as palavras que Deus havia anunciado no Velho Testamento através dos profetas, ali se consumando ao vivo e a cores, e mostrando a inerrância das Sagradas Escrituras, a inspiração das mesmas e a infalibilidade das promessas de Deus. Continuando. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aqui Cristo continua ainda falando da glorificação que ele receberia. Nós vemos que em Filipenses, carta de Paulo à comunidade de Filipos, ele diz que Cristo tem um nome que está acima de todo nome. E esta condição ele recebeu, adquiriu, ou foi elevado, ou assim foi visto, depois que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Um nome que está acima de todo nome. Essa é um dos aspectos da autoridade que ele tem sobre toda a humanidade. Além disso, nós vemos também que esta autoridade que ele possui é a de dar vida eterna a todos os que lhe foram dados, todos aqueles que o Pai lhe deu. Não são todas as pessoas que serão salvas. A salvação não é universal, isso não é um universalismo. Mas a vida eterna, poder ele tem para dar a todos. No entanto, somente será dada pela sua autoridade àqueles que lhe foram dados pelo Pai, que são aqueles que creram e se arrependeram. E é também uma autoridade que pode ser entendida como poder para juízo. Cristo veio como cordeiro, voltará como leão. Veio como advogado, mas voltará como juiz. Então a autoridade de Cristo é vista
como aquele que tem um nome que está acima de todo nome. Sabemos que não há um outro mediador entre Deus e os homens, conforme está em Timóteo. E sabemos também que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E sabemos também, essa é João 14,6, sabemos também que não há nenhum outro nome abaixo dos céus dado aos homens pelo qual podemos ser salvos, somente por Cristo. Então, é esta autoridade que se centra no exclusivismo da sua pessoa que nós entendemos que Cristo falava também como forma de glorificação que ele receberia do Pai. Uma glória que serviria, antes de tudo, para glorificar ao próprio Pai. Continuando, e Jesus diz: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é uma definição dada pelo próprio Cristo acerca do que é vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Entendamos que a vida eterna é aquela vida que teremos na eternidade. Depois que Cristo voltar, ou quando já somos convertidos, nascidos novamente em Cristo e morremos e vamos para a presença do Pai. Desfrutamos a vida eterna, mas esta colocação de Cristo, que a vida eterna é que te conheçam o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviaste, é algo ainda melhor do que a vida que teremos na eternidade, porque é a oportunidade de já desfrutarmos desta vida a partir do momento que conhecemos ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, esta vida que vamos desfrutar na eternidade é algo que podemos já experimentar a partir do momento que conhecemos o quê? O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Essa colocação também é possível ser vista como uma forma de equiparação de único Deus verdadeiro com Jesus Cristo. Por quê? Quando nós vemos que a vida eterna é que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, então quer dizer, a vida eterna não é ou Jesus Cristo ou o único Deus verdadeiro, mas é necessário as duas coisas, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. E aí, ainda que vocês falam, então, quer dizer, só Deus não é suficiente? Não, justamente por ser Deus, já é suficiente. E quando nós vemos e a Jesus Cristo, é justamente porque a suficiência de Deus também exprime a suficiência de Cristo. Aqui nós podemos entender que o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo são, de fato, a mesma pessoa. Não há vida eterna sem o único Deus verdadeiro e sem Jesus Cristo. Se alguém é Deus, ele já é plenamente suficiente, não precisaria do complemento desta passagem. Mas como o complemento é necessário, esse complemento ele é visto como sendo o próprio Deus. Então, o único Deus verdadeiro é também a pessoa de Jesus Cristo. Aqui, novamente, o Filho sendo igualado ao Pai. Deus Filho colocado em condição de igualdade com Deus Pai, como de fato é, como também é o Deus Espírito Santo. Continuando, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui Cristo fala justamente de glorificar a Deus, ao Pai, na terra, completando a obra que ele recebeu para fazer. A obra de se encarnar, esvaziando-se da sua glória para poder fazer-se homem, para poder habitar, tabernacular conosco, cumprindo o seu ministério conforme foi profeticamente anunciado, que ele nasceria na cidade de Belém, da dinastia da tribo de Judá, da descendência de Davi, de uma virgem, que ele iria para o Egito, que ele voltaria para o Egito, que ele habitaria
nas terras de Zebulon, região de Cafarnaum, que ele viveria numa condição de humilhação, por isso até chamado de Nazareno, que ele morreria numa cruz, que ele ressuscitaria. Tudo isso é a obra que foi dada para ele cumprir. Para quê? Para que tivesse a nossa redenção. Isso foi feito e foi para glorificar ao Pai. E aí ele pede que ele também seja glorificado com a glória que ele tinha junto do Pai antes que o mundo existisse. Ou seja, é justamente a glória que ele volta a ter depois que ele morre, ressuscita e finalmente ascende aos céus, assentando-se à direita do Pai, colocando-se ali novamente no lugar que já era dele antes que o mundo existisse. Então, a glória que Cristo há de receber depois da sua ascensão é justamente o fato de ele voltar para a condição que ele estava antes que o mundo existisse, antes da pré-existência de qualquer coisa que havia sido posteriormente criada. Cristo já existia, porque Cristo é eterno, não tem começo, meio nem fim, e ele já vivia e desfrutava de uma glória junto do Pai. É essa a glória que ele volta a experimentar quando ele deixa a carne e retorna para a eternidade. Nós vemos aqui, nessa passagem, que Deus fala com Deus. É uma oração onde nós vemos justamente a necessidade de orarmos, pois Cristo ora em diversas ocasiões do seu ministério. É Deus falando com Deus, Deus Filho falando com Deus Pai e naturalmente mostrando a necessidade que temos de ter um tempo de oração, um tempo de relacionamento com Deus. Você tem tido esse tempo de relacionamento? Você tem tirado um horário, uma fração do seu dia para poder ter um momento de intimidade com Deus? Muitos não abrem mão do WhatsApp, muitos não abrem mão das suas redes sociais, muitos não abrem mão de um relacionamento com amigos, com colegas, com pessoas de uma maneira geral. E se esquecem que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, procure saber se você ama realmente a Deus mais do que a todas as coisas. Será que o tempo que você dedica a Deus é maior do que o tempo que você dedica às outras coisas? Porque Cristo nos disse que onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. O que é o tesouro? É o seu dinheiro? É o seu dinheiro, mas é também o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação. Aonde você mais gasta tempo é onde está o seu coração. Será que é em Deus? Isso é só para que a gente reflita e reveja as nossas prioridades durante o nosso viver, durante o nosso dia a dia. Continuando, vamos para a segunda passagem, no capítulo 17. Depois de Jesus orar por si mesmo, agora ele ora por seus discípulos. Vamos ler essa passagem que começa no versículo 6 do capítulo 17. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria.
Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Essas são as palavras que nós encontramos na segunda passagem do Evangelho de João, capítulo 17, onde Jesus ora pelos seus discípulos. Vemos que ele orou para si mesmo, pedindo inicialmente glória a Deus, mas uma glória não para a sua própria glorificação somente, mas para glorificar o Pai. E agora ele ora pelos seus discípulos. Ele pede a Deus, ao Pai, é Deus falando com Deus, pedindo em favor dos discípulos, para que eles tenham segurança, para que eles tenham também santidade, para que eles sirvam de exemplo naquilo que eles forem fazer, vivendo em santidade conforme a verdade, conforme a palavra de Deus, que é a verdade. Nós vemos aqui logo no primeiro versículo a seguinte expressão: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Nós vemos aqui que Cristo recebeu do Pai aqueles que o Pai separou do mundo. Deus tira alguns do mundo e os separa para viverem com Cristo. Nesse sentido, nós percebemos que nós, que vivemos em Cristo, somos um presente do Deus Pai para o Deus Filho. Somos um presente do Deus Pai para Cristo. E nós vemos aqui que Cristo diz que revelou o nome do Pai àqueles que o Pai do mundo tirou e lhe deu. Eles eram teus, ou seja, nós, os discípulos, eles pertenciam ao Pai e foram dados a Cristo pelo Pai, e eles obedecem, eles têm obedecido a tua palavra. Nós vemos que aqueles que Cristo recebe do Pai, eles também obedecem a palavra do Pai, porque eles são do Pai. Nesse sentido, nós percebemos que aqueles que são de Deus são dados a Cristo por Deus, pelo Pai. O Pai dá ao Filho aqueles que são seus. E estes que Cristo recebe da parte de Deus, eles também obedecem a palavras de Deus. Por quê? Porque eles são de Deus. Eles não são do mundo. Eles estavam no mundo, mas foram separados do mundo. Separados do mundo para viverem com Cristo. E como eles não eram do mundo, eles eram do Pai. Ao serem dados por Cristo, eles continuaram obedecendo e reconhecendo a palavra que vinha do Pai, porque eles eram do Pai, não eram do mundo. Nós vemos nesse sentido que aqueles que de fato obedecem aquilo que Deus quer são aqueles que naturalmente já são pertencentes a Deus. Ainda que digam que Deus criou todas as coisas, sim, Deus criou todas as coisas, criou todas as pessoas, os animais, enfim. Mas nós sabemos pelas próprias Escrituras que nem todos são filhos de Deus. Logo no capítulo 1 do Evangelho de João é dito, porque Cristo deu o direito a todos aqueles que o receberem, e aí explica, a saber, os que nele crerem, de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, os que creem nele, a fé no sentido salvífico, crendo nele como Senhor e Salvador, como Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Não crendo que Jesus existiu como um homem historicamente registrado, como um profeta, como um homem bom, como um avatar, como um Chohan, como um mestre ascenso. Não. Essa fé não serve, tá?
é a fé salvífica. É a fé que confessa Cristo como Filho de Deus, como o próprio Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós, como nosso Senhor e Salvador. É dessa fé que nós estamos falando, tá? Então, esses que têm esta fé, a fé salvífica, estes sim são, de fato, dignos filhos de Deus. Têm o direito assegurado de serem feitos filhos de Deus por adoção. Por adoção. Se tornam irmãos de Cristo e assim também filhos adotivos de Deus. Mas, continuando. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. É justamente aqui Jesus conversando com o Pai, orando e dizendo que aqueles que ele, Filho, recebeu do Pai, por conhecerem a palavra do Pai, eles também sabem que ele, Cristo, o Filho, vem do Pai. Porque eles enxergam em Cristo aquilo que eles também veem no Pai. E por que eles veem em Cristo aquilo que eles veem no Pai? Porque eles conhecem o Pai, porque eles são do Pai e foram dados ao Filho. Por isso é que eles reconhecem no Filho a pessoa do Pai. Como Cristo muitas vezes disse, aquele que vê a mim, vê também o Pai. Aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem crê em mim, crê também no Pai. Então é justamente isso que Cristo aqui está reafirmando, reforçando. E é importante que a gente lembre que esse trecho do capítulo 17 fala muito de mundo. Mundo é uma palavra que tem diversos significados ao longo da Escritura e particularmente do Novo Testamento. Ele é usado tanto para se referir a mundo no sentido de planeta Terra, mundo no sentido cósmico de criação, como também para se referir ao sistema de valores corrompidos por Satanás, a um sistema de valores e princípios anticristãos, a um sistema de valores que enfatiza o relativismo, o liberalismo, a secularização, que diz que não existe certo, não existe errado, relativizando a verdade que é absoluta. É um mundo onde se diz liberalmente que aquilo que antigamente não deveria ser feito, hoje não tem problema mais. É um mundo que seculariza, que diz que nós devemos nos acostumar com o sistema de valores e com a vida como ela é hoje, nos secularizar. Então, esse sistema é o que nós entendemos por mundo, um sistema de valores completamente contrários aos valores divinos, aos valores cristãos. Continuando, pois eu lhes transmiti, falando dos discípulos, eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. E por que justamente que Cristo transmite as palavras que recebeu do Pai e os seus discípulos as aceitam? Porque eles, como Cristo bem disse, eles já eram do Pai, já conheciam o Pai e nisso também reconheceram em Cristo as palavras que vinham do Pai. E isso fez com que eles também reconhecessem que Cristo, de fato, foi enviado pelo Pai, veio da parte do Pai. E Cristo continua, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Novamente enfatizando que estes que o Filho recebe do Pai são aqueles que já eram do Pai, aqueles que compreendem as palavras do Pai, justamente porque já vieram do Pai. E também reconhecem que o Filho veio do Pai, porque o Filho traz as mesmas palavras do Pai. E nós vemos aqui na sequência, tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Essa frase, novamente, faz um jogo de palavras, um paralelismo, aonde, fazendo uma referência à posse, tudo que é do Pai é também do Filho, nos dá uma ideia de igualdade entre o Filho e o Pai. Tudo que o Pai tem, o Filho também tem.
tudo que é do Pai é também do Filho. Portanto, o Filho e o Pai possuem as mesmas coisas. Nesse sentido, novamente, se reforça a igualdade de atributos entre o Filho e o Pai, colocando o Filho e o Pai em condição de igualdade e Jesus Cristo, portanto, sendo mais uma vez visto como Deus. Continuando, e tenho sido glorificado por meio deles. Aqui, Cristo, novamente, em oração, conversando de filho para pai, dizendo que ele tem sido glorificado por aqueles que recebeu da parte do Pai, por aqueles que vieram do Pai, por aqueles que agora ouvem as palavras que Cristo diz e percebem que Cristo foi enviado pelo Pai. E eles têm glorificado a Cristo na medida em que, apesar de falhos, eles têm dado testemunho da palavra de Cristo e dado testemunho dos milagres de Cristo para o convencimento e para a conversão de outras pessoas. Continuando, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Aqui é justamente Cristo dizendo que ele, em breve, iria não só morrer, ressuscitar, mas ascender aos céus, voltando para aquela condição antes da existência das coisas, antes da criação, antes da fundação do mundo, aonde ele já existia e aonde ele já estava desfrutando da sua glória. Ele iria voltar, mas aqueles que são deles, eles iriam continuar no mundo de onde ele iria partir. E aí, diante dessa colocação, Jesus faz uma petição. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Aqui é Cristo orando pelos discípulos, orando ao Pai e pedindo justamente para que eles sejam protegidos em nome do Pai. E aí ele diz, o nome que me deste, mais uma vez fazendo uma referência à sua igualdade, a igualdade do Filho com o Pai, dizendo que o nome do Pai é o nome também que foi dado ao Filho, o nome que me deste. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um, para que eles, através dessa proteção, eles possam manter um senso de unidade naquele grupo, naquele discipulado, naquele grupo apostólico, a mesma unidade que o Deus Filho tem com o Deus Pai. E eu pergunto para vocês, será que isso se cumpriu? É claro que sim, afinal de contas, é Deus Filho orando para Deus Pai. Essa petição, obviamente, foi atendida. E ainda que me parem, mas num dado momento eles morreram, claro. Também era previsto que eles iriam morrer para ter a oportunidade de, no martírio, darem um testemunho de fé em favor de Cristo, jamais negando o seu nome. Então, Cristo aqui pede justamente ao Pai para que eles sejam protegidos, para que, através dessa proteção, eles possam manter um senso de unidade, um senso de união, da mesma forma como o Filho tem unidade com o Pai. Continuando. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei, no nome que me deste. Mais uma vez aqui nós vemos, um senso de igualdade, porque primeiro Jesus explica que ele está para partir e pede ao Pai para que guarde os seus discípulos no nome que lhe foi dado. E aqui ele diz, lhe diz que enquanto ele estava com eles, enquanto Cristo estava presente, ele os protegia. A mesma proteção que ele pede agora para que o Pai dê, era ele quem dava. Olha que passagem também impactante. É Jesus mostrando que a proteção que ele pede agora para o Pai, era ele como filho quem dava, enquanto estava no mundo com eles. E essa proteção era justamente feita no nome que ele recebeu. A mesma proteção que o Pai dava, que ele pede para o Pai, neste mesmo nome.
mostrando que ele, como protetor, é tão eficaz como o Pai, mostrando que a proteção que ele pede ao Pai, que é uma divina proteção, é a proteção que ele é capaz de dar, uma proteção também que só pode ser dada por Deus. E o nome a quem ele pede é o nome que ele usa também para proteger. Então, aqui ele coloca uma igualdade de poder e o mesmo nome, justamente para se colocar na mesma posição de Deus. Continuando, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Aqui mostrando mais uma vez que ele cumpriu de fato a obra para o qual ele foi destinado a fazer ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério, e explicando também que aquele que se perdeu, se referindo justamente a Judas, era aquele que já estava previsto nas Escrituras que iria se perder. Aqui, muitos entendem que pode haver um conflito entre o livre-arbítrio e a soberania divina. Mas é claro que Judas não foi, na verdade, programado para trair Jesus. Não. O que todos entendem de fato é que Judas, pelo livre-arbítrio, movido pela avareza, ele acabou justamente por ceder à tentação, por entregar e trair Jesus por 30 moedas de prata, mas isso por conta da sua própria decisão. Não foi Deus que, em sua soberania, o impeliu, o induziu a pecar. Deus jamais tenta ninguém e nem pode ser tentado. A própria Bíblia nos diz isso. E completa que cada um é tentado pelo diabo ou pela sua própria cobiça. A cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o salário do pecado é a morte. Como que termina a vida de Judas? Todos já sabem. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus diz que nenhum se perdeu por omissão dele. O que se perde era aquele que deveria se perder para cumprimento das Escrituras. Quais? Aquilo que está previsto e anunciado em Zacarias 11:12, que é justamente que o Messias seria traído, vendido por 30 moedas de prata. Tá? Zacarias é uma profecia feita por volta de 450, 430, entre 450 e 500 antes de Cristo, tá? 4, 5 séculos antes do cumprimento profético do ato feito por Judas. Continuando, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Nós vemos aqui que é justamente Cristo fazendo uma série de petições, uma série de colocações, uma série de observações ao Pai, antes da sua partida, orando em favor dos seus discípulos, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Quando nós lemos o final dessa passagem, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, é um desejo que Cristo exprime como Filho, como Deus Filho ao Deus Pai. E obviamente nós sabemos que toda petição dele é uma petição cumprida. Cristo, diferente de nós, que temos que orar, que temos que pedir em seu nome, já que ele é o nosso intercessor e único e verdadeiro intercessor, nós oramos em nome dele, oramos a Deus em seu nome. Ele ora em seu próprio nome, porque Cristo é o próprio Deus. Então, se Deus ora para Deus, nós temos certeza que essa petição será cumprida. E ele pede para que tudo que foi antes solicitado seja de fato cumprido, para que os discípulos dele desfrutem, tenham a plenitude da alegria dele, a plenitude da minha alegria. E o que seria essa plenitude da minha alegria? A alegria do próprio Cristo. Para que a gente possa melhor entender isso, nós podemos imaginar a alegria como um dos 9 frutos
como uma das 9 partes do fruto do Espírito. Fruto do Espírito que é produzido pelo Espírito Santo quando este passa a habitar dentro de um crente verdadeiro. Amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. Tá? Então, a alegria é uma das 9 partes do fruto do Espírito. É uma alegria sobrenatural dada pelo Espírito Santo, uma alegria que faz com que o indivíduo se sinta feliz e pleno, independente das circunstâncias exteriores. É a alegria de que Cristo desfrutava, até porque ele sabia tudo que o esperava. Tanto a sua morte, a sua crucificação, mas também a sua ressurreição, a sua maior exaltação. A maior exaltação que alguém já experimentou aqui na terra foi a exaltação que Cristo experimentou, a ressurreição, 3 dias após a morte e devidamente anunciada que aconteceria. E depois sucedida pela sua ascensão diante de testemunhas. Então, a alegria de saber que ele estava ali naquele momento, em vias de morrer, mas também com a missão cumprida, era algo inexprimível e incompreensível naquele momento em que os seus discípulos ali estavam e que ainda não desfrutavam dessa alegria, pois eles estavam angustiados, aflitos, em vias de experimentar uma dura perseguição e em vias ainda mais próximas de sentir a perda do seu mestre. Mas Cristo, em petição, garante que eles teriam a plena alegria que ele, Cristo, desfrutava. E isso, sendo um pedido do Deus Filho para o Deus Pai, é também uma certeza de que eles iriam dessa alegria desfrutar. Continuando, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui é mais uma vez Cristo enfatizando o fato de que aqueles que são do mundo odeiam aqueles que são de Deus. A Bíblia também nos diz, na carta de Tiago, irmão de nosso Senhor, Tiago, que não se define humildemente como irmão de Cristo, mas como irmão de Judas, que por sua vez era irmão também de Jesus, ele diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. O arcabouço dessa frase, Tiago 4,4, nós podemos também encontrar em paralelo nas palavras de Jesus. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Visto que o mundo odeia aqueles que não são do mundo. Aqueles que têm a palavra, Cristo deu a palavra aos seus discípulos, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou, e o mundo os odiou. Ou seja, aqueles que têm a palavra. E o que é ter a palavra? É ter a Bíblia decorada? Não. É viver a palavra e é pregar a palavra, como nós estamos aqui pregando. Tenho certeza que vocês que ouvem esta mensagem, que vocês que se nutrem dessa mensagem, que vocês que se comprazem de ouvir a palavra de Deus, o mundo os odiará. Mas vocês não devem se entristecer por isso, muito pelo contrário, devem se alegrar, porque se o mundo os odeia, é porque vocês não são do mundo, como Cristo também não era do mundo. Então é natural que se você é um verdadeiro cristão, que se você prega a palavra verdadeiramente, um evangelho verdadeiro, não um evangelho que massageia o ego, não um evangelho secularizado, liberal, relativista, que não confronta o pecado, se você prega o evangelho de verdade, você vai ser naturalmente odiado. Mas se alegre com isso, porque é a mostra de que você não é do mundo e a mostra de que você é como Cristo, que você também veio de Deus. Então, é o que Cristo falou, que de fato
o mundo odiou seus discípulos porque eles receberam a palavra de Deus. Eles não são do mundo, como ele, Cristo, também não é. Continuando, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Aqui, mais uma vez, nós vemos que Cristo pede ao Pai para que nós não sejamos tirados do mundo, não sejamos imediatamente arrebatados ou mortos para habitarmos na eternidade, nas mansões celestiais juntos de Cristo, no momento em que nos convertemos. Não. Ele pede para que nós sejamos protegidos do maligno enquanto permanecemos no mundo. E por que a necessidade de ficarmos no mundo? Porque Cristo também diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. É justamente por conta de ter cristãos verdadeiros que aqui permanecem e que, como sal da terra, eles agem no sentido de não deixar que o pecado tome conta de tudo como fermento, com que nada seja preservado por conta da corrupção do pecado. O sal, ele tem e tinha, principalmente no passado, a propriedade de conservar, de alongar a vida útil dos alimentos. Nesse sentido, sal da terra é uma expressão que mostra que o cristão, ele age nesse mundo como um agente que impede a total corrupção pelo pecado. E como luz do mundo, ele é justamente aquele que age como um farol, apontando a direção para o qual o mundo deveria andar, e também servindo como uma luz que revela as obras tenebrosas e más das trevas, que as mesmas, através da escuridão, tanto querem ocultar. Como luz do mundo, o crente, ele dá a direção, e como luz do mundo, ele mostra a verdade que as trevas querem ocultar. Ele faz com que aquilo que está em oculto seja revelado, com que a mentira seja vista e com que, de fato, a verdade prevaleça, mostrando, através da luz, aquilo que é o certo e aquilo que é o errado, aquilo que é o bom e aquilo que é o mal, aquilo que é trevoso e aquilo que é divino. Essa passagem, alguns também usam, fazendo aqui um breve parêntese, mudando brevemente de assunto, indo agora para uma questão escatológica, para dizer que no período da tribulação, agora saímos do Evangelho de João, entramos para o livro de Apocalipse, a igreja de Cristo iria permanecer. Alguns usam essa passagem dizendo, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Tá? Então, esse versículo também é usado por aqueles que têm uma visão pós-tribulacionista do arrebatamento para justificar que a igreja passaria pela tribulação, mas estaria protegida, aí assim com o selo do Espírito Santo e, portanto, intocada pelo maligno. É somente um comentário para a gente adicionar aqui na nossa reflexão, na nossa exposição, tá? Seguindo em diante, eles não são do mundo, como eu também não sou. Aqui, novamente repetindo, tá? E aí ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É uma petição, novamente, de Cristo, do Filho para o Pai, para que aqueles que vão aqui permanecer, para que os discípulos que vão aqui ficar, eles sejam santificados. Não é uma santificação qualquer, é uma santificação na verdade. E Cristo explica, a tua palavra é a verdade, para que eles tenham um comportamento, um padrão de vida em retidão e em consonância, em congruência, em conformidade com a palavra, vivendo em santidade na verdade, fazendo estritamente aquilo que a palavra prevê, para que eles tenham autoridade e dignidade para poderem, como discípulos, darem um testemunho acerca daquilo que aprenderam com Cristo, acerca daquilo que a palavra de Deus de fato revela, tá? Acerca daquilo que o Evangelho anuncia. É esta santificação que Cristo pede para que Deus dê aos discípulos.
Vejam a importância desta petição, a necessidade da santificação para que eles consigam, de fato, viver na verdade. E a palavra é a verdade, para que eles possam viver conforme a palavra. Vejam que Cristo não chega para os discípulos e fala: ô Pedro, ô João, ô Tiago, ô André, ô Simão, vocês vão viver em santidade, viu? Eu estou partindo daqui uns dias aí, ó, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou subir aí, vou ascender. Vocês se comportem aqui, hein? Vivendo em santidade, viu? Não é isso que Cristo fala. Cristo pede ao Pai para que eles vivam em santidade, para que a gente possa entender que viver em santidade é algo que transcende a carne, transcende a capacidade humana e exige de fato uma ação sobrenatural provinda de Deus. E qual é o agente dessa santificação? É o Espírito Santo, que habita em todo aquele convertido que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, passou por um novo nascimento, conduzido já pelo Espírito Santo, e que está aí então no processo de santificação. Então essa santificação eles vão de fato receber na descida do Espírito Santo, mas é Cristo pedindo para o Pai, Deus Filho pedindo para o Pai, para que essa ação de santificação venha de cima, não é algo humano, é isso que a gente deve entender. Se a gente quer viver em santidade, se a gente quer que alguém viva em santidade, nós devemos clamar a Deus por santificação, nossa e de alguma outra pessoa, porque é algo que transcende a capacidade humana de agir. Continuando, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Mostrando também aqui que eles também iriam para o mundo, como Cristo veio. Vamos melhor entender. Essa palavra é uma palavra que deve ser vista com muito cuidado e atenção, porque Cristo, em outras passagens, já disse que Ele os enviaria como ovelhas no meio de lobos. Eles deveriam ser prudentes como as pombas e astutos como as serpentes. Eles deveriam tomar cuidado por onde eles iriam passar, por onde eles seriam enviados. Parece até contraditório, né? Cristo orar por santificação, orar por segurança também e depois fazer um envio, como ele foi enviado. Ele foi enviado, nasceu numa manjedoura, teve uma vida cheia de perseguições e agora vai morrer pregado numa cruz. Pois é, mas é esse o envio que ele vai fazer, tá? O mesmo envio que ele recebeu. É a missão que os apóstolos, que os discípulos da igreja primitiva de fato tinham, mas eles tinham também a glória reservada, a vida eterna garantida, né? Então, ele fala, lembre que essa oração é sacerdotal, é Jesus falando com o Pai, é o Filho falando com o Pai, e depois de anunciar este envio ao mundo, como ele também foi enviado para o Pai ao mundo, ele conclui: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aqui nós temos nessa última passagem algumas possibilidades de interpretação, todas elas válidas. Quando Cristo diz, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade, há alguns comentaristas que entendem que essa santificação seria o sacrifício, que Cristo iria se sacrificar para que eles fossem santificados pela verdade. Uma maneira de dizer que por meio do seu sacrifício, a própria fé dos discípulos iria ainda evoluir e aumentar, porque o seu sacrifício era o cumprimento daquilo que já havia sido anunciado que iria acontecer. E mais do que isso, alguns também entendem que quando Cristo diz em favor deles, eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade, que é de fato uma santificação no sentido de que Jesus, ele sempre foi santo. Este eu me santifico é eu me mantenho santo, como santo eu nasci, para que eles tenham como exemplo em mim de viverem em santidade, para que eles tenham também a santificação pelo próprio exemplo que eu dei. Ou seja, eu me santifico, eu resisto a todas as tentações pelas quais eu passei, as tentações que ele teve no deserto,
Satanás agiu no sentido de persuadir Jesus a desistir da cruz, a agir contrariamente à vontade de Deus, a pecar. Primeiro, chegando para ele nas tentações no deserto, na terceira das tentações, levando ele até um alto monte, mostrando dali todos os reinos da terra e dizendo: tudo isso será teu se prostrado me adorares. E Jesus usou a palavra, a verdade, para confrontar Satanás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Jesus ali foi persuadido a já ter uma glória terrena, sem ter que enfrentar a cruz, para depois ressuscitar e experimentar uma exaltação sobre-humana. Então, nós vemos aqui que ele se manteve santo, passando por essas tentações sem cair nas tentações. Pedro depois tenta persuadir Jesus também a não ir para a cruz, e Jesus fala para Pedro: aparta-te de mim, Satanás, porque só entende das coisas humanas, das coisas dos homens, não entende das coisas de Deus. Quando Pedro falou para ele que de maneira alguma deixaremos que isso venha acontecer com você, quando Jesus falava que ele iria ser crucificado e depois iria ser ressurreto, iria ressuscitar. Pedro tentando encorajá-lo a não ir para a cruz. E ele diz: aparta-te de mim, Satanás, porque sabia que era Satanás que falava através de Pedro. Então, é nesse sentido também que Cristo diz: em favor deles eu me santifico, eu me mantive puro, eu vim puro, eu me mantive puro, e eu preciso estar santo, estar puro, estar separado, para poder também servir de sacrifício, para poder ser sacrificado, para que eles também sejam santificados pela verdade. Porque a partir do momento que ele morresse e levasse consigo os nossos pecados, os pecados dos discípulos, dos seus apóstolos, eles também estariam ali completamente limpos, também como um tabernáculo asseado e preparado para receberem mais tarde o Espírito Santo. Então, aqui Cristo enfatiza justamente o valor e a importância da santificação. Espero que vocês tenham também tido essa percepção e refletido se tem vivido em santidade, se tem buscado a santificação, entendendo que a luta da carne é uma luta muitas vezes inglória, quando a carne não é sustentada pelo Espírito, não pelo seu próprio Espírito, mas pelo Espírito Santo. Então é necessário que, se você quer viver em santidade, você tenha comunhão com Deus e você rogue também em oração, pedindo a Deus em nome de Jesus, pedindo ao Pai em nome do Filho, para que Ele lhe dê a força e a diretriz necessária por meio do Espírito Santo, para que você tenha de fato condições de viver em santidade e de passar por um processo de santificação. Um processo que exige uma força que transcende o poder do braço, o poder da carne, a força humana, mas que precisa essencialmente da força vinda de Deus. Se você quer se santificar, não busque autoajuda, busque ajuda do alto. Não é através de pregadores que lhe trazem uma palavra de conforto e que fazem com que você fique confortável, permanecendo em pecado, sem se sentir incomodado com a vida desleixada que você vive, que você vai se santificar. Não. É sendo incomodado pelo pecado, para que você saia desta zona de conforto em que vive no pecado e busque de fato uma santidade aonde você está confortável por estar quite com Deus. Vamos em frente. Agora nós vamos para a última passagem do capítulo 17, que tem o seguinte título: Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles, no caso dos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um,
assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Bom, vamos agora para a última parte do capítulo 17 do Evangelho de João, onde nós vemos aqui que Jesus agora, ele ora para aqueles que ainda crerão nele. Ele fez uma oração por ele orou pelos discípulos e agora ele ora por aqueles que um dia serão discípulos, por aqueles que um dia haverão ou irão crer. É importante que nós nos lembremos que Cristo disse aos seus discípulos, na sua última ordenança antes da sua ascensão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, pregai o evangelho a todas as pessoas. Essa ordem é dada àqueles que são discípulos de Cristo. E aí, muitas vezes nós nos perguntamos, quem de fato é discípulo de Cristo? Porque nós vemos que há pessoas de fato piedosas e sinceras, ou seja, pessoas realmente convertidas, mas pessoas que não necessariamente são discípulos. Isso é preocupante. Em um dos estudos que eu estava fazendo para fazer essa apresentação, um dos comentaristas citou que o renomado evangelista Billy Graham, ele disse, fazendo um balanço já no final da vida, preocupado com o fato dele ter, com a sua palavra, contribuído para a conversão de muitos, mas, ao mesmo tempo, muitos desses convertidos não eram discípulos. Por quê? Porque eles não levavam a palavra. Eles viviam uma intimidade com Deus, mas de uma forma reclusa e isolada, de uma tal forma que eles não davam testemunho da palavra que eles conheciam, daqueles em quem eles viviam, e por isso eles não faziam um discipulado. Então é importante que aquele que de fato é crente, ele seja também um discípulo. Aqui, Cristo, ele ora por aqueles que irão crer, por aqueles que crerão no futuro. E ele inicia essa parte da sua oração dizendo: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos que ele tinha acabado de orar. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Olha só, aqueles que crerão em Cristo por meio da mensagem que será levada pelos discípulos, pelos apóstolos. Então, essa condição de crer é uma condição condicionada a ouvir. E nós sabemos, pelo aquilo que nós vemos em Romanos 10, 17, que a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé salvífica, que nós bem falamos aqui, há algum tempinho atrás, ainda nessa live, é uma fé que depende de ouvir a mensagem. Que mensagem? É a palavra, é a Bíblia. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, assim, não é qualquer pregação, não é qualquer mensagem, é a palavra, é o Evangelho, é a Bíblia. É essa mensagem que a pessoa precisa ouvir para que ela desenvolva a fé verdadeira, a fé salvífica, a fé que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. E na própria carta aos Romanos, no próprio capítulo 10, versículos 14 e 15, também é dito, uma reflexão: como poderão crer se não ouvirem? Como poderão ouvir se não há quem pregue? Como poderão pregar se não há quem os envie? Então nós vemos que há toda uma logística e uma sequência de eventos que precisam acontecer para que aqueles que estão destinados a crer venham, de fato, no porvir a crer. Eles precisam ouvir a mensagem para poderem ter fé.
E para isso, a mensagem precisa ser, eles precisam ouvir a mensagem para ter fé. E para isso, a mensagem precisa ser pregada. Alguém precisa enviar também aqueles que irão pregar. Então nós vemos toda a necessidade de um comprometimento daqueles que de fato são discípulos, para que outros que estão destinados a crer e se converterem e se tornarem discípulos, poderem deste pacto com Deus, de fato, participarem, para que se possam juntar à família de Deus e para que se possam, assim, por adoção, se tornarem também filhos de Deus. Então, eu coloco para você que se intitula, que se reconhece como cristão, que haja de fato, não só como um crente, mas como um discípulo. E agir como discípulo é pregar a palavra, porque tem gente esperando a tua palavra para poder crer e poder ser salvo. Lembre-se disso. A tua dívida não é só com este, que depende e aguarda a tua palavra, mas é com aquele que te fez discípulo. Alguém pregou para você crer, e você tem a obrigação de pregar também, para que outros que aguardam a sua palavra possam crer e serem salvos. Pense nisso. Continuando. Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É justamente aqui a consequência de se levar a palavra, das pessoas ouvirem, delas crerem e delas se converterem. É fazer com que haja um senso de unidade, aonde os filhos de Deus estarão em unidade entre si, assim como Cristo está em unidade com o Pai, e assim como Cristo também estará em cada um de nós. E isso fará com que todo mundo realmente creia e reconheça que Cristo é aquele que veio da parte de Deus, é o prometido, é o enviado, é de fato o Messias, o Filho de Deus. Isso vai proporcionar um senso de unidade pela fé, aonde todos ali estarão juntos, unidos, com o Pai e com o Filho, e também na unidade do Espírito Santo, por meio da fé que confessam na pessoa de Cristo. Continuando, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. A glória que Cristo recebeu do Pai é a glória que ele também deu aos seus discípulos. Assim como somos um, eu neles e tu em mim. Ele mostra a glória que ele recebe, ele compartilha com os seus discípulos. E isso também faz com que ele esteja nos seus discípulos, como ele está no Pai e o Pai está nele. Se o Pai está nele e ele está em nós, o Pai também está em nós. Essa é uma forma de expressão da glória, de nós termos o Pai e o Filho habitando em nós. Hoje nós sabemos por meio da pessoa do Espírito Santo. A glória que Cristo recebe em Deus, ele dá também aos seus discípulos. Uma glória que pode ser expressa justamente por também sermos um habitáculo, uma morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma glória também que, no caso dos discípulos do apostolado, do grupo apostólico, que também foi representada pelos sinais e prodígios que eles fizeram, que também foram sinais e prodígios que Jesus fez. Sinais e prodígios que não tinham o propósito de glorificar os apóstolos, mas de fazer milagres em nome de Jesus, de fazer milagres em nome de Deus. Esta glória que eles receberam era também a glória que o Pai deu a Cristo. Cristo deu esta glória aos seus discípulos para que eles glorificassem a Cristo e também estivessem assim glorificando ao Pai. Continuando, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aqui
é um senso de unidade pelo amor. Cristo fala da necessidade de todos crerem para que tenham um senso de unidade na fé em torno do nome de Cristo. E aqui Cristo acentua a necessidade de um senso de unidade feito por meio do amor. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Para que o mundo veja a todos aqueles que são a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, os filhos de Deus, como pessoas que se amam. Nós vemos que Cristo disse aos seus discípulos que eles seriam reconhecidos no mundo pelo amor, aqui mesmo no próprio Evangelho de João. E nós vemos aqui uma paráfrase desta colocação, justamente mostrando a necessidade de haver amor entre aqueles que irão crer, entre aqueles que se tornarão discípulos e aqueles que já são discípulos. Cristo roga ao Pai para que eles sejam amados como igualmente Ele é amado. Isso também nos mostra, de fato, um senso de filiação. Quando Cristo, como Deus Filho, pede ao Deus Pai para que Ele, Deus Pai, nos ame como ama a Deus Filho, isso mostra que, de fato, aqueles que são crentes verdadeiros são amados pelo Pai como o Pai ama o Filho. Isso mostra que se o Pai nos ama como ama o Filho, é porque nós também somos filhos. Filhos por adoção, mas filhos igualmente amados. Como quando somos de fato convertidos, porque de fato cremos em Cristo como Senhor e Salvador. Continuando, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Aqui nós vemos que Cristo faz uma petição um tanto quanto animadora para Deus, porque nós vemos que aqui é Deus Filho orando para Deus Pai, é Deus orando para Deus. Então é claro que todas as petições serão atendidas. E aqui ele diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ou seja, aqui nós podemos ter uma certeza que para onde Cristo vai, nós também iremos. Para onde Cristo for e onde agora Ele está, nós também um dia estaremos. Porque é o Deus Filho pedindo para Deus Pai, é Deus pedindo para Deus, isso vai se cumprir. Então é uma certeza que nós temos de que aqueles que creem e que são de fato separados por Deus, aqueles para quem, de quem Cristo falava, aqueles para os quais Ele orou, aqueles que crerão em mim, nos quais nós nos incluímos, nós estaremos com Ele na glória, porque Ele pediu para o Pai, e a petição dele é Deus pedindo para Deus, é cumprido. Isso é certo, isso é certeza. Então, é um pedido que nos dá uma segurança da salvação, de que, de fato, no momento oportuno, nós estaremos, de fato, com Ele para todo o sempre. E por fim, Cristo, ele faz a conclusão da sua oração sacerdotal. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Aqui, Jesus diz, faz outra petição também, novamente: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles, e estes que são os discípulos e aqueles que futuramente vão crer, sabem que Ele, Cristo, foi de fato enviado para o Pai. E Ele diz: eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Esse amor que Cristo fala
é também um amor sobrenatural. É o amor que Deus Pai tem por Deus Filho. E é um amor que Cristo diz, em tom de petição, para que este amor também esteja neles, para que esse amor esteja em nós, e para que Ele, Cristo, também esteja em nós, para que o amor do Pai, com que Ele amou o Filho, esteja em nós, e para que o próprio Cristo também esteja em cada um de nós. Nós podemos entender a expressão maior deste amor dentro de uma perspectiva humana, quando nós olhamos para a morte sacrificial, substitutiva e vicária de Jesus na cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Este amor que Cristo tem por nós, que é o mesmo amor que Ele diz que Deus tem por nós, e que é um amor sobrenatural, é o amor que pode ser expresso pelo seu sacrifício na cruz, morrendo em nosso lugar. É um amor onde Cristo se entrega voluntariamente para morrer, para nos salvar. É também um amor que pode ser visto da perspectiva do Pai, daquele que entrega o seu Filho para morrer, para poder justamente resgatar a muitos outros que estavam perdidos. É um amor difícil de definir em palavras, mas que é melhor exemplificado por atos. O ato primeiro do envio, de um pai que envia um filho, sabendo que ele vai morrer para salvar muitos. E de um filho que se entrega voluntariamente à morte para poder morrer por aqueles que se tornarão seus irmãos. É um amor quase inexprimível. E é também um amor que Cristo pede, que o Filho pede ao Pai para que nos seja dado. Um amor que se completa com a descida do Espírito Santo. Em Pentecostes, quando o Espírito Santo passa a habitar de forma permanente nos apóstolos e nos que estavam presentes ali no cenáculo, naqueles 120 que formavam a igreja primitiva e muitos outros logo na sequência, nós lembramos que o Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito, que tem 9 partes: amor, bondade, paz, alegria, longanimidade, mansidão, amabilidade, fidelidade e controle de si próprio. Amor é uma das 9 partes do fruto do Espírito. Um amor que é produzido por meio do Espírito Santo. Espírito Santo que, assim como Cristo e assim como Deus Pai, é o próprio Deus. Então, nesse sentido, o amor que Cristo deseja dar aos seus discípulos, aqueles que nele crerão e naqueles que já creem, é um amor inexprimível com palavras humanas, mas é um amor que procede da essência de Deus. E é este amor que Cristo quer que os seus discípulos tenham, para que eles sejam, de fato, conhecidos no mundo como seus testemunhos, como aqueles que propagam a sua palavra. É este o amor que nós devemos buscar, um amor que também não é humano, mas é um amor que nos é dado por Deus a partir do momento que aceitamos o seu Filho e que também somos aí preenchidos com o Espírito Santo. É um amor sobrenatural que faz uma distinção de toda outra forma de expressão de amor. Biblicamente falando, fazendo uma breve resenha, nós temos algumas expressões do amor que podem ser melhor definidas quando nós analisamos este vocábulo na língua grega, que foi a língua que foi escrito o Novo Testamento. Nós temos um amor ágape, que é o amor de Deus, que seria justamente esse amor que seria esperado de se manifestar de uma forma plena dentro daqueles que são realmente convertidos. Você tem, além do amor ágape, você tem o amor filéu, que é o amor entre amigos, como o amor de Davi e Jonatas, filho de Saul. Você tem também o amor storge. Talvez a minha pronúncia não seja das melhores em grego, mas este amor storge ou sturge é um amor
filial, é um amor familiar. E você tem também a expressão do amor eros, que é um amor do homem pela mulher, um amor que implica em desejo sexual, mas, claro, dentro da cosmovisão do casamento, dentro do leito conjugal. É um amor que também exprime santidade no sentido de ser algo que promove a relação sexual no sentido de procriação e no sentido também de deleite no leito matrimonial. O amor aqui que Jesus desejava que fosse dado e que fosse plenamente oferecido e preenchido dentro daqueles que são seus discípulos, sem dúvida, é o amor ágape. É o amor que procede de Deus, é um amor incondicional. É um amor que fez Cristo se entregar voluntariamente por nós, morrendo numa cruz, e que fez Deus enviar o seu Filho, Cristo, tornar-se carne, para que pudesse, de fato, cumprir essa obra, este desígnio que já estava marcado desde antes da criação do mundo. Nós damos por encerrado aqui a nossa pregação. Espero que tenha sido aí edificante para todos. Espero que tenha trazido luz e compreensão a estes textos das Sagradas Escrituras, que nem sempre são de fácil entendimento, são de fácil compreensão e por isso muitas vezes não permitem que se tenha a plena revelação. Nós sabemos que muitas vezes nós temos uma compreensão não completa de tudo aquilo que lemos e é necessário sempre nos colocarmos em oração antes de fazermos um estudo, para que Deus nos oriente, Deus nos envie o Espírito Santo, o professor, o conselheiro, para que possamos ter a melhor compreensão daquilo que está na divina revelação. Antes de fazermos um encerramento, eu quero deixar duas lembrancinhas aqui para vocês, para quem tiver interesse. A gente tem este devocional, que foi escrito pela minha filha, Giovana Verotti, Espelho de Cristo, um livro que traz uma série de reflexões para o seu dia a dia e que tem também um esquema de leitura diário ao longo do ano. Você vai ter textos para a maioria, para boa parte dos dias, e nos dias que você não tiver um texto, você vai ter uma indicação de leitura bíblica aqui, devidamente selecionada, tá? Esse livro você pode adquirir mandando uma mensagem para a gente nas redes sociais, ou você pode também, tá, dando uma olhadinha aqui no acabamento dele aqui por dentro. Se vocês quiserem também pode mandar acessar o site www.giovanaverotti.com.br, Verotti 2 T's e I, tá? E última lembrancinha aqui, falar um pouquinho do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro eu escrevi ao longo de 5 anos e meio, de 2018 até 2023. É um livro que eu relato aqui as experiências que tive no mundo espiritual de receber a capacitação para a parte de cura do meu ministério. Tive um chamado de Deus, dia 8 de janeiro de 2018, onde eu acabei optando por encerrar a minha carreira de médico, porque fui comissionado para o Ministério de Evangelização e para secundariamente desenvolver o Ministério de Cura. Para a capacitação no Ministério de Cura, eu tive a oportunidade de fazer diversas vivências no mundo espiritual e relato e sistematizo aquilo que aprendi ao longo desse livro, que é um tratado de física quântica, de medicina espiritual e também um tratado teológico cristocêntrico. Se você tiver interesse em adquiri-lo, aqui você vai ter também a oportunidade de entender por que os maus sentimentos podem nos fazer adoecer e por que os bons sentimentos, as orações, as músicas, as notas musicais podem nos trazer mais saúde e nos ajudar a curar. Você pode adquirir esse livro entrando em contato conosco nas redes sociais ou acessando o meu site www.daniloverotti.com.br, lembrando também Verotti com 2 T's e I. Fazer uma oração de encerramento. Pai, agradeço a Ti mais uma vez pela iluminação que nos deu, que nos permitiu ter a devida compreensão de cada palavra que nós encontramos. Agradeço a Ti também pela inspiração que nos concedeu,
que nos trouxe a capacitação para que pudéssemos transmitir com precisão aquilo que aprouve a Ti nos trazer por meio da Tua divina revelação. Peço a Ti também que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes e os corações daqueles que nos ouvem e daqueles que nos ouvirão na gravação, para que essas palavras sejam como sementes em solos férteis e para que lá, em suas mentes e em seus corações, elas possam germinar, crescer e frutificar, dando frutos para 100, para 60 e para 30, para a glória do Seu nome e de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que eu te agradeço e são essas petições que te coloco em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco mais uma vez. Peço para que nos acompanhem aí nas redes sociais, que nós vamos trazer ali as próximas lives que nós temos programadas para fazer. E já adianto para vocês que na segunda-feira que vem nós devemos fazer a exposição do capítulo 18 do Evangelho de João. Espero que tenham uma boa semana, que Deus os acompanhe, que o Espírito Santo esteja com vocês e que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos vós. Uma boa noite para todos, um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.